Manuel Furriela, que é reitor da FMU e mestre em Direito Internacional pela USP. Professor Manuel Furriela, qual é a avaliação que pode ser feita de pronto, assim, dessa eleição de Donald Trump, a volta dele à Casa Branca depois de 4 anos? Bom dia. Bom dia a todos. Realmente, nas últimas semanas, havia uma tendência a favor de Donald Trump, né? As pesquisas indicavam ali uma margem muito apertada em relação a um ou ao outro, qual dos dois saísse vitorioso. Algumas pesquisas também, mas aí, como eu mencionei há 2 semanas atrás, tinham um viés a favor de Kamala Harris, o que fez também com que muitos apostassem, até a data de ontem, inclusive, né? A gente viu aí a imprensa americana noticiando isso, ainda na vitória dela, mas era evidente que nesses últimos dias a tendência começou a ser a favor de Donald Trump. Então ele saiu vitorioso por uma margem, ainda não tem a totalização, obviamente, mas tudo indica, caminha para ser uma margem que não é na margem de erro, não, né? Não é uma margem pequena, e sim uma vitória sólida, né? Nos dois tipos de votação, tanto na indireta, que nessa ele já saiu vencedor, quanto na direta. A gente ainda tem algumas informações, precisa aguardar um pouquinho mais, mas de qualquer forma, é uma vitória consolidada dele, e também aqui ressaltar um ponto, que é uma vitória dos republicanos em geral, já que eles levaram tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado. Então, o Congresso é agora republicano, o que é raro em termos de presidentes americanos terem as duas casas a seu favor. Geralmente é uma contra, outra a favor, faz parte um pouco ali do histórico, pelo menos aí nos últimos 30, 40 anos. Então ele tem também isso. E uma Suprema Corte, ou seja, o órgão máximo do judiciário, com um viés a favor do conservadorismo. Então tudo indica que a partir aí da assunção no poder, a pauta conservadora vai caminhar. Aqui lembrando que mesmo o presidente americano sendo muito poderoso, há uma necessidade para a mudança de pautas nacionais que o legislativo siga também determinada agenda, e vai ser o caso com a vitória nas duas casas. Então, acho que a gente tem esse cenário já consolidado de mudança, né, nos rumos de todo o país, não só pela presidência, mas pelos demais poderes da República. Professor, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Professor, como o senhor observou bem, né, o Donald Trump chega ao poder, volta ao poder na Casa Branca com o lastro popular, quer dizer, com a representatividade ali, com a voz, com o apoio das ruas, né? E também o apoio inédito para ele do Congresso, né? Da Câmara de Representantes, do Senado, etc. E ele chega também prometendo não apenas arrumar a economia americana, mas também promete, inclusive, anos de ouro, né? Anos dourados para o povo americano, como também ele promete pôr ordem no mundo, né? Tipo o xerife do planeta, né? Enfim, acabando com a guerra na Ucrânia, enfim, resolvendo a questão lá também no Oriente Médio, etc. O senhor acredita nisso? Qual a real capacidade que o presidente americano tem, que um presidente americano tem, mesmo aqueles, como é o caso de Donald Trump, que tem uma personalidade muito forte, né, do tipo abre a porta da geladeira com o pé, né? E também abre outras portas na base do chute, se for necessário. Qual a real capacidade que ele tem de cumprir esse tipo de promessa? Bom dia novamente. A questão da economia foi crucial para a sua vitória. Então, muitos não entendem como é que um país como os Estados Unidos, que está crescendo tanto, né, que tem agora já uma inflação baixa, né, no passado recente, ano passado, por exemplo, a inflação foi alta, pós-pandemia foi muito alta, foi 20%, o que é muita coisa, principalmente num país que tem moeda forte e não tem um histórico recente, né, de uma inflação tão elevada. Então, ele tem a favor dele esse ponto que pesou muito, essa redução no poder de compra dos americanos, né? Então, eles compram menos, eles se sentiram empobrecidos. Isso aí foi um dos principais fatores, acho que foi o principal fator mesmo, que elevou a sua candidatura a sair fortalecida, além de outros, né? Ele é um candidato robusto, com uma pauta de momento, por aí vai, né? E a Kamala Harris começou tarde a sua campanha, Joe Biden retardou muito a sua substituição, já sabendo
da sua fragilidade. Então, a gente tem esse cenário, mas a economia é central. Mas é um grande desafio fazer uma reversão, né, de questão que envolva poder de compra. Então, a inflação já está equacionada, ela está reduzida, mas as sequelas ficaram. As pessoas têm uma capacidade financeira reduzida, taxa de juros lá em cima, a economia americana funciona muito com financiamento, tanto de bens de consumo, automóveis, eletrodomésticos, imóveis e por aí vai. As taxas de juros estão altas, então também pesa para o consumidor pagar, e os preços em geral muito elevados. Então, reverter essa situação específica, em nenhum país ela é simples, né? Você aumentar o poder de compra da população ou retomar. Mas foi aquilo que fez com que grande parte dos americanos tivessem boas lembranças do início do mandato de Donald Trump antes da pandemia, já que além das vantagens econômicas atuais de crescimento econômico e desemprego baixo, ainda tinha um poder de compra muito melhor que agora. Então, agora, o problema para ele é trazer de novo esse cenário. Não é simples em termos econômicos fazer algo nesse sentido. Agora, em questões internacionais, as mudanças vão ser grandes, né? Agora, a diferença em relação ao governo de Joe Biden, por exemplo, é que Joe Biden tinha uma posição muito multilateral, conversar com organizações internacionais, discutir com a União Europeia e ter uma agenda internacional mais ampla. Donald Trump, até por uma questão de visão dele de empresário, é muito mais pontual e pragmático. Então ele vai olhar a China em específico, a questão da guerra da Rússia com a Ucrânia, né, a de Israel. Então ele vai olhar pontualmente essas questões e não vai dar muita bola para o resto, né? Eu acho que a América Latina, por exemplo, ela já não está aí no centro do mundo ou das questões internacionais, como a gente sabe, e eu acho que vai ficar ainda mais secundária por conta dessa visão mais, digamos assim, pragmática que ele tem, mais diretamente ligada a pautas mais interessantes para o dia a dia americano. Agora, nós vamos ter duas situações aí que eu acho que vão ser muito impactantes. Uma é de Israel com o seu conflito lá com o Irã e etc., que ele é a favor do governo atual de Netanyahu, então há um fortalecimento não só de Israel, mas do governo atual que lá está. Agora, em relação à Rússia e à Ucrânia, a mudança é completamente em outro rumo, a não ser que a gente saia surpreendido, né? A tendência é que ele retire esse apoio ostensivo à Ucrânia, não só por conta dele ter uma proximidade com Vladimir Putin e com a Rússia, mas também porque ele não acredita que esses investimentos vultosos de recursos dos contribuintes americanos deva ser direcionado a defender a Ucrânia, como ele também não acredita, e muitos líderes europeus também não acreditam, que tem que ficar insistindo com o ingresso da Ucrânia na OTAN para levar a fronteira da OTAN à Rússia, né? Então, essa visão dele é diferente. Então, provavelmente, nesse caso em específico, a gente vai ver uma diferença maior no sentido de talvez até sair uma composição, um acordo entre Rússia e Ucrânia, a partir do momento que ele desacelere o apoio ucraniano e dê mais protagonismo à Rússia. De qualquer forma, o acordo que vem a sair vai ser mais desinteressante à Ucrânia, vai ter que ceder muito mais, por exemplo, partes do seu território. Professor, muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu queria saber em relação à China. Talvez seja algo que democratas e republicanos fossem unidos e tivessem o mesmo pensamento. Como é que fica agora a disputa de mercado com os chineses, na avaliação do senhor? Bom, a China continua em ascensão, mesmo tendo uma desaceleração econômica, né, que está observando, ela está já enfrentando problemas muito sérios, né? Há uma questão imobiliária que tem pouco sido falada aqui no Brasil, né? Nem sei muito motivo, mas de qualquer forma, há uma crise já, uma bolha imobiliária na China, né? Tem algumas cidades, inclusive, vazias de população, num país com tanta gente e com excesso de imóveis. Então, eles têm lá vários problemas, mas de qualquer forma, ela continua em ascensão, com uma tendência de superar a economia americana, pelo menos em valor absoluto, aí nos próximos anos. E isso faz com que existam disputas. E também isso causou a desindustrialização de várias regiões americanas, né? Houve uma opção dos Estados Unidos, ainda nos anos 70, com a reaproximação com a China, né, principalmente no governo do Nixon, de que parques industriais tinham que ir para aquele país para diminuir custos, os produtos ficarem mais baratos. Mas, por outro lado, atualmente já há uma visão
de que tem que ter uma recomposição, né, da economia americana também pela via industrial. Então, a China, ela é uma questão a ser resolvida. E eu concordo com você que tanto Kamala Harris tivesse sido eleita como ele agora sendo, teriam que adotar medidas, por incrível que pareça, protecionistas. Então, o protecionismo vai voltar à tona. E Donald Trump é mais arraigado nisso. Tanto é verdade que, na sua gestão, ele sobretaxou muitas importações chinesas. Eu acho que agora vai ser uma tendência. Não dá para fugir do protecionismo para diminuir a influência econômica chinesa, pelo menos essa é uma visão, né, das duas gestões, dos dois grupos que concorreram, né, e em termos geopolíticos também. Então, frear um pouco esses acordos que a China firma mundo afora para aquisição de matéria-prima, né? Na África, em larga escala, fizeram aqui também na América Latina, tem com o Brasil, por conta aí de, né, sustentação alimentar do país. Então, acho que ele vai também tentar frear esses acordos regionais, mas focar principalmente nas importações chinesas. Carros elétricos estão na lista, vocês não tenham dúvida nenhuma. Professor Manuel Furriela, reitor da FMU, mestre em Direito Internacional pela USP, sempre conosco aqui no Jornal Gente. Hoje também na vitória de Donald Trump, eleito presidente dos Estados Unidos. Obrigada, professor. Até a próxima, hein? Boa semana. Obrigada. A nossa conexão do Jornal Gente, da Rádio Bandeirantes, com a Band News TV fica por aqui, porque o Jornal Gente tem sequência pela Rádio Bandeirantes. Mas a cobertura da eleição americana não para tanto na Rádio Bandeirantes quanto na Band News TV. Vem aí o Manhã Band News.